Santa Catarina de Bolonha dizia que há uma forma de oração que não se aprende com palavras, mas com o coração. Uma oração que não se diz vive-se. Em uma de suas mais profundas experiências místicas, o Senhor lhe revelou que essa era a maneira como ele mesmo rezava quando andava entre os homens. Foi assim que o filho falava ao Pai, disse Jesus a ela, não com lábios, mas com entrega. E Santa Catarina chamou essa prática de a oração que transforma a alma. Certa noite, enquanto estava em adoração diante do Santíssimo Sacramento, Santa Catarina sentiu que a alma se desprendia do corpo e que uma luz intensa lhe envolvia. Não era visão nem voz, era presença. O próprio Jesus me ensinou a rezar como ele rezava, escreveu, não com pedidos, mas com comunhão. Ele lhe mostrou que a oração verdadeira não é o que se fala a Deus, mas o que se deixa Deus fazer dentro da alma. Quando rezei assim, dizia ela, não fui eu que falei, mas ele que respirou em mim. Se essa mensagem já toca algo dentro do seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina compreendeu, então, que a oração de Jesus era feita de 3 gestos invisíveis: o silêncio, o abandono e o amor. O silêncio é o espaço onde Deus fala. O abandono é a confiança que abre a porta, e o amor é o fogo que transforma tudo o que toca. Oração, dizia ela, é o instante em que o coração se torna altar. Jesus lhe revelou, a alma que ora em silêncio me atrai. Ela me chama sem perceber, e eu desço para habitar nela. Santa Catarina viu em espírito como essa oração interior é mais poderosa do que qualquer discurso. As palavras são flores, dizia, mas o silêncio é o perfume. E acrescentava, quem aprende a silenciar diante de Deus começa a ouvir o céu dentro de si. Padre Pio dizia o mesmo, a melhor oração é aquela em que o coração fala mais do que a boca. Santa Catarina completava, porque Deus não se move por som, mas por sinceridade. Essa era a técnica divina que Jesus usava, transformar o coração em morada viva do Espírito. Ele rezava olhando para o Pai, mas o Pai estava dentro dele, dizia. E quando a alma aprende a rezar assim, o céu e a terra se tocam. Essa forma de oração, segundo a santa, não é feita de repetições, mas de entrega. Rezar como Jesus é deixar que ele reze em nós. É quando a alma deixa de ser autora e se torna instrumento. Santa Catarina dizia que nas horas em que sentia mais fraqueza, o Senhor lhe pedia apenas uma coisa: fica comigo. Não para dizer, mas para ser. E quando meu coração se calava, escreveu, a presença dele crescia como uma chama silenciosa. Maria Sima dizia que as almas do purgatório lhe confessavam que muitas pessoas rezam com os lábios, mas não com o espírito. Elas dizem palavras belas, mas vazias, diziam as almas. A oração verdadeira começa quando o homem se esquece de si. Santa Catarina confirmava, é por isso que Jesus orava em lugares desertos, não para fugir, mas para se esvaziar. O Senhor lhe revelou que quando rezava sozinho, ele não pedia milagres, mas unidade. Pai, que seja um comigo como eu sou contigo. Essa era a essência da técnica divina, unir a vontade humana à divina. Quando 2 vontades se tornam uma, dizia Santa Catarina, a alma se transforma. É o momento em que a oração deixa de ser busca e se torna encontro. Santa Teresa d'Ávila dizia que a oração não é outra coisa senão um trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Santa Catarina dizia o mesmo em outras palavras, rezar é permitir que o amor nos ame. Ela via Jesus rezando com o olhar, um olhar que penetrava o invisível e transformava o ambiente ao redor. Não havia distância entre o que ele dizia e o que ele era. Padre Pio dizia, quando a alma se entrega totalmente a Deus, a oração se torna respiração. E Santa Catarina completava, é por isso que Jesus orava com o corpo, com o olhar, com o silêncio, ele respirava o amor do Pai. Essa é a técnica que ela transmitia às suas irmãs. Não procure Deus fora, encontre-o no sopro da alma. Respira em mim, Senhor, rezava ela, e tudo em mim se tornará tua oração.
Em uma de suas experiências mais luminosas, Santa Catarina viu uma alma que orava com o coração aberto. Cada batida emitia uma centelha de luz que subia aos céus, e os anjos recolhiam essas centelhas como se fossem joias. O Senhor lhe disse: assim eu escuto as orações, não pelas palavras, mas pela vibração do amor. Ela entendeu então que cada respiração consciente, cada silêncio ofertado, cada lágrima sincera é uma forma da alma dizer: eu te amo. Essa é a técnica de oração que Jesus ensinou à santa, transformar o amor em linguagem. Quando o homem me ama, dizia o Senhor, não precisa falar. Eu compreendo o som do amor melhor do que 1000 palavras. Santa Catarina chamava isso de a oração que muda o destino da alma. Porque quem ama, mesmo em silêncio, reza com poder. Maria Sima dizia que muitas almas do purgatório se libertam quando alguém reza dessa forma, com o coração unido à vontade de Deus. Quando a oração é pura, diziam, ela abre portais de misericórdia sobre os mortos e os vivos. Santa Catarina confirmava, o amor que reza atravessa muros, toca os ausentes e consola o próprio Deus. E o Senhor lhe revelou, quando eu orava na terra, cada batida do meu coração era súplica pelos pecadores. Reza assim também, com o coração, não apenas com a voz. E ela compreendeu que a oração de Cristo não era um ato, era um estado. Ele não rezava, ele vivia em oração. Padre Pio dizia, a oração contínua é viver na presença de Deus. E Santa Catarina completava, a alma que vive assim nunca está só, mesmo no silêncio, porque o silêncio se torna companhia. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que a oração ensinada por Jesus é fogo que purifica e luz que transforma. Quem aprende a rezar como o Senhor, dizia, não foge das dores, mas as converte em caminho. Ela compreendeu em uma visão silenciosa, que a alma se purifica não quando fala muito a Deus, mas quando deixa agir. As palavras de amor preparam o altar, dizia, mas é o silêncio do coração que acende o sacrifício. O Senhor lhe revelou que a oração verdadeira não busca consolo, mas transformação. Quando eu rezava, disse Jesus a ela, oferecia-me inteiro, e o Pai me transformava em amor. Santa Catarina viu então que toda oração é uma semente que morre para florescer. Quem reza de verdade, dizia, sente o coração quebrar, mas desse quebrar nasce a luz. Padre Pio dizia o mesmo, a oração não muda Deus, muda quem reza. E Santa Catarina completava, por isso muitos desistem. Querem que Deus mude o mundo, mas Ele quer mudar o coração. Essa é a técnica divina. Permitir que a oração se torne o cadinho onde a alma é derretida e refeita. A alma que resiste à dor permanece pedra, a que aceita ser ferida se torna cristal. Em uma de suas experiências mais intensas, Santa Catarina viu o próprio Cristo orando no Getsêmani. O suor dele caía como sangue sobre a terra. Ela perguntava em espírito, Senhor, o que fazes? E ele respondeu, transforma o sofrimento em intercessão. Ela entendeu então que essa é a essência da oração de Jesus, amar até doer e oferecer a dor como chama. A cruz é a escola onde o amor aprende a rezar, dizia. Maria Sima dizia que as almas do purgatório lhe contaram que as orações feitas no sofrimento são as que mais libertam. Quando a dor é aceita com amor, diziam, ela se torna luz que sobe e nos alcança. Santa Catarina confirmava, o sofrimento é o incenso das almas fiéis, o que sobe mais alto no altar de Deus. O Senhor também lhe revelou que a oração transforma a alma porque a faz ver. Quando o homem reza de verdade, dizia Jesus, o coração se torna espelho. E nele eu me reflito. Santa Catarina compreendeu que a oração é o meio pelo qual Deus devolve à alma sua imagem original. Cada vez que me recolho, dizia, sinto as sombras saírem e o rosto de Cristo se formar dentro de mim. Ela explicava que quanto mais profunda a oração, mais o ego se dissolve. Deus não entra em corações cheios, dizia.
Por isso, a primeira fase da oração é o esvaziamento. Essa era a técnica que Jesus lhe ensinava em silêncio, deixar o coração vazio o suficiente para que o Espírito o preencha. Não temas o vazio, dizia o Senhor. Eu sou o conteúdo que o preencherá. Padre Pio dizia, a oração perfeita é a entrega absoluta. Santa Catarina dizia o mesmo em linguagem mais simples, rezar é deitar o coração nas mãos de Deus e deixar que ele respire dentro dele. Ela via que ao orar dessa forma, a alma começa a mudar sem perceber. O rosto de quem reza com amor se torna luz, dizia. E mesmo sem palavras, o mundo sente. Em uma visão, ela viu almas orando em silêncio, algumas em celas, outras em casas simples, outras em meio ao trabalho, e todas unidas por um fio dourado que subia até o trono divino. É a corrente da oração verdadeira, dizia. Ela não conhece fronteiras, não depende do lugar, mas do amor. E Jesus lhe revelou, quando uma alma ora assim, o céu inteiro se move. Os anjos se inclinam, os demônios recuam, e o Pai sorri. Santa Catarina compreendeu então que a técnica de oração de Jesus não é uma fórmula, mas um estado de presença. O homem moderno quer métodos, dizia. Deus quer corações. Ela ensinava às irmãs que o primeiro passo para essa oração é parar de tentar controlar o momento. Quem busca palavras certas, perde o sentido do amor. Deus não quer discursos, quer entrega. Maria Sima dizia que muitas almas que estão no purgatório aprenderam a rezar de verdade apenas lá, e que se tivessem aprendido em vida, teriam subido direto ao céu. Elas diziam, se tivéssemos amado mais e falado menos, já estaríamos com ele. Santa Catarina dizia o mesmo, a oração que muda o destino é a que se faz com o coração ferido e a vontade dobrada. O Senhor também lhe revelou que a oração transforma a alma porque muda o olhar. Quando rezas, disse Jesus, não falo apenas contigo, ensino-te a ver. Santa Catarina compreendeu que depois de rezar verdadeiramente, a pessoa não vê mais o mundo como antes. A oração de Cristo abre os olhos da alma, dizia, e tudo passa a ter outro brilho, até a dor. Ela dizia às suas irmãs, quando o Senhor transforma a oração em presença, o coração aprende a amar o invisível. E acrescentava, o amor que se aprende no silêncio é o amor que cura o mundo. Padre Pio dizia o mesmo, a oração é o remédio mais poderoso, porque toca onde os remédios humanos não chegam. Em uma visão suave e profunda, Santa Catarina viu Jesus de joelhos com o olhar voltado ao céu. Ele não dizia nada, mas do seu peito saíam feixes de luz que se espalhavam por toda a terra. E o Senhor lhe disse, é assim que rezo, transformando o amor em luz. Ela entendeu que cada oração feita com amor puro ilumina 1000 corações sem que a pessoa saiba. Por isso dizia, reze mesmo quando não sentir nada, porque o amor que você oferece no escuro é o mais precioso. Maria Sima dizia que quando uma pessoa reza com o coração aberto, o céu abre janelas para muitas outras almas. As graças descem como chuva, diziam as almas, e até quem não acredita é tocado. Santa Catarina confirmava, a oração de um justo transforma casas, famílias e destinos, mesmo que ninguém perceba. Ela dizia que o segredo da oração de Jesus é que ele não pedia, ele se oferecia. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito foi sua última oração, e ali estava o resumo de toda a técnica divina, a entrega total. Quem aprende a dizer isso todos os dias, dizia Santa Catarina, já vive o céu antes de morrer. Padre Pio dizia que o poder da oração não está na voz que sobe, mas na alma que se curva. E Santa Catarina completava, a alma dobrada em humildade é o cálice onde Deus derrama o Espírito Santo. Por isso, ela ensinava, quando rezar, não te preocupes em ser ouvido, preocupa-te em ser moldado. E o Senhor lhe revelou, toda oração verdadeira é uma criação nova. Cada vez que me falas com amor, eu refaço algo em ti. E é assim que a oração de Cristo continua transformando o mundo, um coração de cada vez. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam.
Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que a oração ensinada por Jesus é como um perfume que sobe ao céu e desce sobre a alma como um vento de luz. Quando a alma reza com o coração, dizia, o Espírito Santo se move. Ela compreendeu por revelação divina que o Espírito não habita em corações apressados, mas em corações silenciosos. O Espírito é como a brisa que toca o lago calmo, dizia. Mas o lago agitado não reflete o céu. Em uma de suas visões mais doces, Santa Catarina viu Jesus ajoelhado, com as mãos voltadas ao alto, e uma pomba luminosa descendo sobre ele. E o Senhor lhe disse, é assim que o Espírito desce, onde há amor e entrega, eu repouso. A santa entendeu então que a oração perfeita é a que convida o Espírito a habitar. Não é preciso chamá-lo, dizia, basta amá-lo. Padre Pio dizia o mesmo. O Espírito Santo não precisa de palavras, ele precisa de espaço. E Santa Catarina completava, a alma que reza com amor se torna a casa do Espírito, e onde ele habita, tudo floresce. Ela via que essa oração não transforma apenas o orante, mas o mundo ao redor. Uma alma em graça muda o destino de mil, dizia, porque o Espírito que nela habita se derrama como o rio. Maria Cima dizia que as almas do purgatório viam o Espírito Santo como fogo dourado que descia sobre os corações orantes da terra. Cada alma que reza em pureza, diziam, acende uma lâmpada para nós. Santa Catarina confirmava, o Espírito Santo é o elo entre os vivos e os que esperam. A oração é a ponte por onde ele caminha. O Senhor lhe revelou que o Espírito Santo age através do amor silencioso. Quando perdoas, é o meu Espírito que fala. Quando consolas, é ele que toca. Quando sofres e aceitas, é ele que brilha. Santa Catarina via que o Espírito é o próprio sopro da oração. Ele é o fôlego que mantém o amor aceso dentro da alma, dizia. Sem ele, o homem fala com o ar, com ele fala com o eterno. Em uma de suas experiências místicas, o Senhor lhe mostrou 3 dons que nascem dessa forma de oração. O primeiro é a sabedoria do amor, o dom de entender sem julgar. O Espírito Santo fala com luz e silêncio, dizia. Ele não argumenta, ilumina. O segundo é o dom da fortaleza, que faz a alma resistir quando o mundo desaba. Ele sopra dentro de nós e diz, permanece, ponto. E o terceiro é o dom da paz interior, que não depende das circunstâncias. Quem reza com o coração, dizia a santa, ouve o céu dentro de si. Padre Pio dizia que o Espírito Santo é o verdadeiro mestre da oração. Ele é quem reza em nós quando o coração se cala. Santa Catarina confirmava, o Espírito é o eco do amor de Cristo dentro da alma. E o Senhor lhe revelou, a oração que me agrada é aquela em que já não sei se é a alma que fala comigo ou eu que falo nela. Maria Cima dizia que as almas que aprendem essa oração em vida chegam ao céu como chamas puras, porque o Espírito Santo já as consumiu antes da morte. Santa Catarina via isso em suas visões. As almas transformadas pela oração brilham como tochas no purgatório, e o fogo do amor as eleva mais rápido. Ela também dizia que a oração feita com o Espírito Santo tem poder de cura. O corpo sente, o coração se acalma, e as feridas da alma se fecham. O Senhor lhe revelou, a alma que ora com fé cura os outros sem perceber. Santa Catarina compreendeu que muitas vezes Deus não precisa de milagres visíveis, precisa de almas silenciosas que rezem com o Espírito. É o amor invisível que sustenta o mundo, dizia. Padre Pio dizia, a oração feita com o Espírito Santo é mais forte do que o inferno inteiro. E Santa Catarina completava, porque o inferno não entende a linguagem do amor. Em uma visão, ela viu demônios fugindo diante de uma mulher ajoelhada que não dizia nada. O inimigo se enfurecia, escreveu, porque não podia atacar o que não se via. E o Senhor me disse, o amor em silêncio é minha espada mais afiada. Ela também entendeu que essa forma de oração desperta os dons escondidos da alma. Deus semeia dons em todos, dizia, mas eles germinam apenas no silêncio regado pela oração.
Ela explicava que quem reza verdadeiramente começa a perceber inspirações, intuições, consolos e até visões interiores. Não é imaginação, dizia. É o espírito comunicando-se com a alma. Maria Sima dizia que, segundo as almas, muitos santos nunca perceberam que eram santos. Eles apenas amavam e rezavam com o espírito, e o céu fazia o resto. Santa Catarina dizia o mesmo. O Espírito Santo faz de cada alma uma obra-prima, mesmo que ela não perceba. Em uma de suas revelações, Jesus lhe disse: a alma que vive em oração se torna espelho do meu rosto. E quem olhar para ela verá um reflexo de mim. Ela viu então que os escolhidos do fim dos tempos não serão pregadores, mas intercessores. Serão orações vivas, dizia. Pessoas que mesmo em silêncio farão o inferno tremer. Padre Pio dizia que essas almas são raras, mas necessárias. Por elas, Deus adia a justiça. Santa Catarina via que quando uma alma aprende a rezar como Jesus, o céu ganha força sobre a terra. A oração é o sangue do amor, dizia. Sem ela, a humanidade murcha. O Senhor lhe revelou que o Espírito Santo é como o sol. Ele sempre brilha, mas só penetra onde há janelas abertas. A oração é abrir as janelas da alma, dizia. E então, o Espírito entra e transforma tudo em jardim. Ela ensinava às suas irmãs: não reze para ser ouvida, reze para ser transformada. Porque quando Deus muda teu coração, o mundo ao redor muda também. E assim, Santa Catarina compreendeu que a técnica divina é simples: unir o coração ao de Cristo e deixar o Espírito respirar em nós. Quem ora com o Espírito, dizia, vive em estado de amor. E quem vive em amor, já começa a eternidade. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que a oração ensinada por Jesus é a escada pela qual o amor desce e a alma sobe. Ela é o laço que une o céu à terra, dizia, e quem a pratica verdadeiramente já não pertence a este mundo. Em uma de suas visões mais luminosas, ela viu o coração de Jesus aberto como uma chama viva, e dentro dessa luz via-se o nome de muitas almas gravadas. Essas, disse o Senhor, são as que aprenderam a orar como eu. A santa compreendeu que essa forma de oração não apenas transforma a pessoa, mas muda seu destino eterno. Uma alma que reza assim já começa o purgatório na terra, dizia, porque o fogo do amor consome o que é impuro. Ela via que quanto mais a alma se unia à oração de Cristo, menos precisava temer o julgamento. Quem ora com o coração de Jesus não será julgado, mas reconhecido. Padre Pio dizia o mesmo: a oração do amor é o passaporte da alma. E Santa Catarina completava: oração não é fugir do mundo, é atravessá-lo com Deus dentro de si. Ela via que essa oração cria uma morada divina na alma, e o Espírito Santo passa a habitar ali como em um templo. Quando o homem reza assim, dizia, Deus já não está longe, ele vive dentro. Maria Sima dizia que as almas do purgatório chamavam essa forma de rezar de oração viva. Ela abre portas que nem os anjos podem abrir, diziam as almas. Quando alguém ora com amor puro, até o tempo se curva diante de Deus. Santa Catarina via que no céu, cada oração verdadeira é como uma nota de uma sinfonia infinita. As almas que oram em união com o coração de Cristo formam o cântico que nunca termina. O Senhor lhe revelou que a oração de Jesus era um constante diálogo de amor. Ele falava com o Pai, não porque precisava ser ouvido, mas porque precisava amar. E disse a ela: reza, filha, não para me pedir, mas para me dar espaço. Ela entendeu que essa técnica divina é um retorno ao estado original da alma, aquele para o qual fomos criados, viver em presença constante de Deus. Quem ora assim volta a ser como era no paraíso, dizia. Santa Catarina ensinava que essa oração faz da alma um canal de misericórdia. A misericórdia não é um sentimento, dizia, é o amor que se derrama. Ela via que cada pessoa que reza com o coração de Cristo se torna um rio que purifica o mundo.
As lágrimas que descem de um coração orante são chuva de graça sobre a terra, dizia. E por isso o céu as recolhe como joias. Padre Pio dizia, quando uma alma vive na oração, Deus age através dela, mesmo que ela não saiba. Santa Catarina confirmava, o orante verdadeiro não precisa fazer milagres, ele é o milagre. O Senhor lhe revelou, as almas que rezam como eu rezava serão os faróis do fim dos tempos. Brilharão quando o mundo escurecer. Em uma de suas visões mais belas, ela viu Jesus caminhando sobre uma multidão, e de cada coração que orava, saía um fio de luz que o ligava ao céu. Esses fios, dizia, são as orações que sustentam o mundo. E o Senhor lhe explicou, enquanto houver uma alma que me ame em silêncio, o mundo ainda terá misericórdia. Maria Cima dizia que as almas do purgatório sentem o influxo dessa misericórdia cada vez que alguém reza com o coração unido a Cristo. É como se o fogo do purgatório se tornasse menos ardente, diziam. O amor rezado é o ar fresco do além. Santa Catarina confirmava, quem aprende essa técnica torna-se consolo até para as almas que sofrem no invisível. O Senhor também lhe revelou que essa forma de oração é a arma mais poderosa contra o mal. O demônio teme a alma que se une a mim, dizia Jesus, porque ela já não luta, ela ama. E o amor vence o ódio. Santa Catarina dizia, quando o inimigo te atacar, não o enfrentes, ama. Essa é a oração que desarma o inferno. Ela via que os escolhidos do fim dos tempos seriam justamente essas almas, os que rezam em silêncio, com o coração cheio de amor e abandono. Eles transformarão a dor em luz e a solidão em altar. Padre Pio dizia o mesmo, os santos escondidos salvarão o mundo. E Santa Catarina completava, a oração dos pequenos é a coroa dos grandes. Em suas últimas visões, o Senhor mostrou-lhe que essa técnica de oração será o último refúgio da fé na terra. Quando as palavras falharem, dizia Jesus, os corações falarão por mim. Santa Catarina via isso como cumprimento da promessa de amor. Nos últimos dias, o Espírito Santo ensinará de novo a humanidade a rezar. Ela dizia às suas irmãs, se quiseres tocar o coração de Deus, não fales, ama. Cada batida do coração é uma Ave Maria quando feita com amor. E completava, o céu não mede o tempo da oração, mede a entrega. Padre Pio dizia que na hora da morte, o que salvará o homem será o amor com que rezou. Santa Catarina confirmava, o último suspiro de quem viveu em oração é ouvido como cântico diante do trono de Deus. Maria Cima dizia que as almas que viveram assim em oração constante, passam pelo julgamento como quem entra em casa, porque Deus já está acostumado com a voz delas. Santa Catarina sorria ao ouvir isso e dizia, a oração é o idioma do céu, e quem o aprende na terra nunca mais se perde. O Senhor lhe revelou por fim, quem reza como eu rezei não teme a morte, porque já vive em mim. E ela escreveu, quando o amor se torna oração, a eternidade começa agora. Feche os olhos por um instante e faça o que Santa Catarina fazia. Silencie, respire e diga em seu coração. Jesus, respira em mim. Fala em meu silêncio. Transforma minha alma em tua morada. Ensina-me a te amar como tu amas o Pai. E faz de minha vida uma oração viva de misericórdia e luz. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários, Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa. E lembre-se, o amor que reza é a luz que nenhuma escuridão apaga.